8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, sextou e nós estamos aqui. É 18 de agosto de 2023, com esse fundo lindo que é os estúdios do nosso preâmbulo. Lá naquele em que é o estúdio 1, em que eu interajo com vocês, nós temos outro estilo de estúdio. Lá no estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, um outro estúdio. Tudo isso e essa qualidade de imagem e som a razão maior são vocês. Mas eu espero que vocês participem do nosso programa para discutir, debater, comentar, dar parabéns aos amigos, se manifestarem em tudo aquilo que nós falamos e comentamos, além de que nós pedimos sempre que vocês devem também nos trazer sempre alguma notícia, alguma informação, algo engraçado, diferente que vocês presenciam. Também falando, às vezes, da temperatura da região de vocês. E além disso, eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, se gostarem, mas tem que olhar todo o programa para dar um dislike, dizer que não gostaram, mas citar qual as razões. Eu continuo pedindo, e o pessoal da nossa que interagem conosco ainda não tem esse conhecimento. Além de comentarem aqui na nossa plataforma durante nosso chat, também comentem depois na plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo sobre o programa, deem a sua opinião, deem um like, deem um dislike, mas o comentário também é necessário. Embora que nós não tenhamos uma página ou uma plataforma remunerada, mas tem aquela satisfação pessoal de saber se estamos agradando ou está surtindo efeito a nossa programação. Claro que com vocês isto é incontestável, mas vocês questionem a outros, digam que outros assistam, que comentem também e digam a sua opinião. Mas, na nossa sinopse, teremos muitas informações. O mundo está agitado, tivemos alguma chuva. Lá na nossa fronteira tivemos, inclusive, queda de granizo. Mas, aqui na nossa região, houveram chuvas esparsas, muito poucas. Mas a previsão desse ciclone extratropical ainda não se consagrou. Mas nós esperamos que seja algo ameno. Mas dentro da nossa sinopse, vamos começar com notícias ruins, horríveis, embora que nós tenhamos intenção de sempre dizer coisas boas, notícias alegres, que nos agradam, que ajudam o nosso dia a dia. Mas coisas ruins também interferem na nossa política, na nossa economia, e nós somos obrigados a divulgar a vocês. Esse também é um objetivo do programa, é dar informações, trazer alguma coisa que vocês saibam, porque eu digo que o programa Pauta Livre, além de informações, também é cultura. Temperatura está bem menor, está baixando, está com 16 graus neste momento. Ontem, verão, hoje pela manhã, também temperatura de verão. Mas assim é o nosso Rio Grande, temos que estar preparado para isso. Mas a notícia ruim que eu começo dizendo a vocês, que não seria bom para uma sexta-feira, é dia de estar encerrando uma semana, agradecer a Deus por isso, estarmos começando um final de semana, agradecer a Deus por isso, e eu que tenho um encontro amanhã na Grelhados, com uma turma do curso de formação de sargentos combatentes, 1972, da Brigada Militar, da qual faço parte. Isto será amanhã, no sábado, dia 19. Também amanhã nós teremos muitas finais do nosso amador. Tomara que o tempo ajude, porque infelizmente o amador e o varziano, ele depende do tempo. A situação dos campos não fica nada boa caso chova, mas nós teremos finais importantes. Por exemplo, lá em Viamão, a primeira da final, que é em 2 partidas,
entre o Martinique e o Jari. Ali em Canoas, nós teremos uma fusão entre o Boa Vontade e o Santa Teresa de Esteio, que vai enfrentar o Palmeirinhas da Alvorada. Lá no domingo também teremos um grande jogo, que a estreia do Caju, de Nova Santa Rita, na categoria Master do Gauchão da CBF 2023, e que vai começar enfrentando ao campeão atual, que é o Rudibar, lá de Bom Retiro do Sul. Mas isso é numa área. Mas nós temos informação também no profissional que o Neymar e mais 22. Fernando Diniz faz a primeira convocação da seleção brasileira e já é criticado. A imprensa já coloca dessa forma. Neymar e mais 22. É lamentável que ideologias políticas sejam inseridas no nosso futebol. Por isso que o Brasil, embora alguns considerem o melhor futebol do mundo, já não está nessa plataforma, em razão disso aí. Porque, como você sabe, o Neymar foi apoiador e escancarou apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E a imprensa critica já desta forma, mas realmente ele ainda continua sendo o 10 da nossa seleção. Ao meu ver, incontestável. Mas falando no Neymar, aquele contrato bilionário ou trilionário que ele fez, lá na Arábia, ele foi recebido com festa no aeroporto de Riad, lá na Arábia Saudita. Basta dizer que um dos blogs, aqueles que criticam tudo e todos e se tem como entendidos do futebol, diz assim: a convocação deixa claro que a seleção está de novo aos pés de Neymar, o que eu não concordo. Em razão da saúde, Covid-19, pessoas, segundo recomendação do Ministério da Saúde, pessoas imunocomprometidas devem usar máscaras. Quem diz isso é o ministro da Saúde. Sobre a nova variante da Covid, que já foi constatado que ela já foi encontrada aqui no Brasil. Isso quer dizer que aquelas pessoas que já têm imunidade baixa que devam usar máscara por recomendação. A Procuradoria-Geral da República afirma que mensagens trocadas entre policiais presos têm cunho golpista. Como você sabe, aquele apresentador, o Fausto Silva, ou Faustão, ele está hospitalizado aqui no Brasil e ele deve fazer uma cirurgia no coração. Mas a esposa dele diz que há esperança enquanto o apresentador permanece internado e prestes a fazer essa cirurgia. O hospital onde ele se encontra está bem isolado para que as pessoas não tenham contato com ele, até para não fazerem questionamentos indevidos que podem aumentar ou piorar o seu estado de saúde pró-operatória. No futebol, o Corinthians, o Luxemburgo não está numa situação nada boa, ele está balançando. E agora a diretoria já disse que nesse momento, mesmo que pensassem em demiti-lo, o Luxemburgo, não seria conveniente, tem que esperar mais uma fase de uma disputa. A Simone Tebet, ministra, dá opinião. Ela está quase que ditando ordens ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos é assim que eu vejo. E ela diz assim, ela cobra a retenção do passaporte de Jair Bolsonaro para que ele não fuja no país. Ela é evidente agora. Ser ministro do presidente Lula já dá até esse crédito. O ministro já tem até a posição, primeiro, de exigir que o Supremo tome uma providência, que seria a função da justiça, lógico. E depois aquela presunção de que ele poderá fugir. Como é bom ser ministro do atual governo, coisa que não tinha toda essa pompa no governo anterior. Mas são novos tempos e nós estamos sobrevivendo a eles.
Vejam só o reajuste do combustível, por exemplo, que após o reajuste da Petrobras, o preço da gasolina subiu para 5,65 centavos, segundo maior valor em um ano. Essa é a política do novo governo. Ela, em vez de se preocupar com a política, que ela faz parte dessa política da economia, se preocupa com a possibilidade da fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. É aquele que já lutou em seu governo e agora, pós-governo ou ser ex-presidente, continua lutando contra tudo e contra todos. Isto é o Brasil. Disseram também que câmeras de segurança gravaram agentes orientando extremistas. E daí? Qual é a providência? Agentes que, na época, eram daquelas desse governo que está chegando agora, segundo dizem, né? Mas providências não são tomadas. A CPI está aí, mas tem uma relatora que tenta causar muitos empecilhos para que aqueles atos antidemocráticos ou extremistas, como são ditos lá de 8 de janeiro, não consigam ser desvendados. E é muita gente dando pitaco que não tem um mínimo de conhecimento e tem interesses ideológicos e políticos de desviar a verdade. E todos nós, com certeza, queremos a verdade. Nada além disso. O presidente da CPI da Câmara, esse do Distrito Federal, ele vai recolher assinaturas para pedir a prorrogação, porque realmente aquela CPI está atuando de uma maneira muito boa. É a CPI, mas do Distrito Federal. O hacker que foi ouvido por alguns, só os do governo, né? Foi ouvido por alguns, depois ele simplesmente se calou. Nada disso. Primeiro ele se deliciou, falou tudo que tinha interesse, estava bem faceiro, tranquilo, porque os que estavam interagindo com ele eram simplesmente pessoas ali que eram do governo, da atual situação. A hora que chegou os da oposição, ele simplesmente dizia que se calava. Embora que ele já tivesse respondido a mesma pergunta, mas aí sem qualquer contestação, e outro, alguns da situação já diziam para eles o que a lei não permite, para que ele dissesse só o sim ou não, quer dizer, já diziam todo o desenrolar da resposta que eles queriam em sua pergunta. E ele só concordava porque estava de pessoas que o apoiavam, porque eram da atual situação, porque ele estava acusando a Carla Zambelli, uma deputada, que, dizendo ele, foi quem o contratou para servir ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ele se declarava dizendo que faria tudo, na época, para eleger o presidente Lula. Então ele se tinha bem à vontade quando estava com pessoas da situação falando com ele. Mas quando era a contestação, ou seja, da oposição, ele não dizia nada, embora que fosse a mesma pergunta. Foi uma piada a oitiva desses hackers, porque na real ele não esclareceu nada. E eles pensavam que seria uma bomba que ele traria. O ministro do Supremo, o Toffoli, ele anulou provas de ação penal contra o ex-presidente do Peru. Mas com isso na carona, ele também anulou provas do ex-presidente do PT. Nada é feito de graça, nada é por acaso. A Polícia Federal também achou 3.200.000 em sacos de lixo durante uma ação contra a propina. Isto foi lá em Roraima. Vocês querem notícias bobas que estão aí, que pouco interessa? Mas casal de Goiás é investigado após usar cavalos em chá de revelação. Estão dando a notícia aí, né?
Aquela cantora, a Simone, rasgou as suas calças ali atrás, no popô, durante um show, mas também a sua roupa que ela usava, se vocês olharem as imagens, vão ser, parece que ela foi embalada a vácuo. E depois deu um jeito no seu look colocando um moletom. A Sandy, aquela do Sandy Júnior, que agora é carreira solo, também disse que sabe e se diverte com brinquedos íntimos e poderia ensinar, que ela entende muito bem. Notícias bobas nós temos também no nosso programa. É a variedade imensa do que nós damos a vocês que estão acontecendo na nossa imprensa. E eles acham como notícias importantes, nós temos que dá-las a vocês. Foi preso hoje, nesse dia 18, pela manhã, o atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi o coronel Clepter Rosa. A Polícia Federal também cumpriu mais 7 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em Brasília. Foi a cúpula maior atual da Polícia Militar do Distrito Federal foi presa no dia de hoje. Os nomes nós daremos lá no interior da nossa sinopse. Uma ironia da Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, ela diz que o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não precisava ter determinado a quebra do sigilo bancário dela. Basta ter pedido a ela que ela cederia de bom grado. Também o Ministério da Saúde confirmou agora o caso da variante, a nova variante da Covid no Brasil, que leva o nome de EG.5 e já chegou ao Brasil e já preocupa outros países do mundo e, com certeza, essa preocupação vem a nós. A maioria no Supremo Tribunal Federal vota para tornar a deputada federal Carla Zambelli ré por porte ilegal de armas. Esse mesmo Supremo que acha que um cidadão de bem, uma deputada, ser ré por porte ilegal de arma e que tem curso de tiro e várias experiências, é aquele mesmo que tenta descriminalizar o porte de droga. Vejam o que seria pior nesse caso, mas são decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Também em Teotônia, ontem à noite, um promotor, ele foi baleado. Por enquanto ainda não se sabe qual a causa. Ele teve um júri durante o dia, que pode ser uma das causas, mas não sabe qual a razão. Um homem disparou várias vezes, emboscou na sua chegada à sua residência. E deu vários tiros, mas pelo jeito ele não era um atirador profissional, porque ele já estava no aguardo, vídeos foram mostrados, e ele atirou do lado direito do motorista e não onde estaria o motorista. Deu vários tiros, mas 1 ou 2 pelo menos acertaram ao promotor, que não foi hospitalizado, mas não corre risco de vida. Toda a cúpula policial está lá a serviço, inclusive o comandante-geral da Brigada Militar, o Ministério Público também presta apoio e solidariedade a esse promotor, que realmente a promotoria é o defensor da sociedade. Embora que as nossas notícias sejam sempre locais do Brasil e do mundo, falando um pouco aqui do nosso Rio Grande, embora que nós temos também notícias lá da guerra Rússia e Ucrânia, que continua terrível, né? A Expo Inter 2023 pretende quebrar todos os recordes, mas algo diferente já está acontecendo, e que nesses shows nós não teremos nenhuma artista tradicionalista nos shows, o que é incomum na Expo Inter. Um projeto de lei também propõe a unificação da cobrança do IPVA e do licenciamento dos veículos aqui no Rio Grande do Sul, que eu não vejo cabimento por que ser em separado. Também nós tivemos a condenação de um idoso de 66 anos a 44 anos de prisão por estuprar 2 crianças no interior do estado. Foi lá em Camaquã e Arambaré. Foram crianças de 7 e de 10 anos.
O Rio Grande do Sul também tem o maior número de contemplados pelo Bolsa Família, em agosto, aqui na nossa região sul. Porto Alegre também registra uma queda do número de mortes por acidentes de trânsito, o que é muito bom. O transporte coletivo de Porto Alegre também tem um incremento de viagens e mudança de itinerários na madrugada. Melhora o nosso transporte rodoviário. O Transurb já prometeu que vai reduzir os intervalos de trens durante a Expo Inter para que o transporte nesse tipo do Transurb seja muito melhor, porque você sabe que a dificuldade é imensa de estacionamento ao entorno da Expo Inter, que é ali em Esteio, e também o ingresso de veículos são mais valores que são onerosos aos visitantes. Então o Transurb é a salvação aonde é atendido por ele. Mas embora o nosso preâmbulo já esteja recheado de informações, o importante é estar conversando com vocês. Assim, nós vamos lá, o Estúdio 1, Estúdio 2, logo, e os nossos amigos já estão interagindo, embora que sexta-feira normalmente não temos uma grande quantidade de espectadores, mas já estão aí. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. Até devem ter achado estranho que eu não contestava a vocês ali no nosso chat. Mas deve ter havido algum problema, claro que não de som e de transmissão de imagem para vocês. Mas no chat em que eu mexo ali no nosso computador. E eu achei por bem deixar assim, já que ele deu uma travada. Consegui dar uma cutucada até ali no celular, onde eu tenho o áudio aqui e o delay no meu ouvido. Então achei melhor deixar assim e não respondi. O que o pessoal deve ter achado muito estranho, não foi a nossa intenção. 17 graus a temperatura agora. Um pouco, quando nós começamos o programa estava 18, então 1 grau a menos a temperatura. Diz que vai dar uma baixada aí, até o meu irmão, o Coronel Severo, que eu ia responder a ele quando trancou ali naquele chat a minha intervenção. Aí eu disse, haja saúde de ferro para nós gaúchos. Nós temos as 4 estações do ano num único dia.
A nossa saúde de pé, ontem verão, hoje de manhã verão, tudo isso. Então é por isso. Agora vou lá ao Estúdio 1, porque chega de conversar aqui, agora ao vivo eu consigo responder a vocês. Mas ali no interagindo não era possível, e o pessoal pode achar que eu estou ignorando ou faltando com respeito a eles. A pior coisa que tem é você dar um bom dia, uma boa noite, um cumprimento a alguém e não ter resposta. Então eu digo que anteriormente sempre eu respondo ali no chat e depois aqui ao vivo. Mas agora está aí, estamos bem. Vou lá ao Estúdio 1, como sempre vocês já viram aquele estúdio lindo do preâmbulo. E agora aqui estamos no Estúdio 1. É aquele em que eu interajo com vocês e agora vou ter essa possibilidade. O primeiro, e aquele rápido no gatilho, o nosso amigo Zé Sanguiné, Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre, Zona Nobre. E ele diz assim, fui rápido no gatilho hoje, saudação a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Já acionei o sininho e já curti. Até eu falei para ele que ele disse que ainda não está muito adaptado, mas não é uma novidade. Os nossos amigos também não estão muito adaptados, que eu falo sempre. Além de estar aqui conosco no nosso chat, depois quando a gente insere ali na plataforma de YouTube, no nosso canal, sempre é interessante que vocês teçam algum comentário. Não precisa, se quiserem dar like ou dislike, pouco importa. O que importa é participar dali da nossa plataforma. O YouTube vê dessa maneira, para dizer se um programa tem destaque ou não. E o nosso programa, diante do nosso público, tem poucos comentários ali. Então é depois, independente de estar participando aqui do nosso chat, tecer um comentário na plataforma sempre é bom. Um que está sempre tecendo comentário é o nosso amigo o Alcides Almeida, que inclusive disse que estaria conosco, e ele traz sempre aquelas frases de pensadores, e ele diz que estaria conosco hoje. Por enquanto eu não respondi para vocês, o que ficou meio estranho no programa, porque eu não estava conseguindo interceder, mas agora sim. Depois eu dei, claro, até o Sanguiné colocou ali a hora, às 21 horas e 2 minutos, eu já estava aqui no programa, e eu estou respondendo para ele somente agora, 21 horas e 30, claro, que as nossas edições nós colocamos que o nosso horário é a pontualidade, a não ser que problemas houvesse, e esses problemas não estão acontecendo para nossa felicidade. Sempre nas nossas edições, nós começamos exatamente 21 horas e tentamos sempre terminar às 22 horas, que isso está pré-estabelecido aqui na nossa live do Pauta Livre. Às vezes nós estendemos um pouco mais, mas normalmente nunca nós terminamos antes. Mas assim é bom. Depois entrou e interviu logo a Janei Lima. É ali o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, que é o casal 20 ali da Zona Norte de Porto Alegre. Independente da onde mora o nosso amigo Alexandre Marques, do Zé Sanguiné, eles também moram ali na Zona Norte, e eu sempre digo que é o casal 20, Janei e Henrique. Muito obrigado, e amanhã eu tenho pessoalmente um encontro com ele lá na Grelhatos, onde nós teremos o almoço da turma CFS 1972, que o capitão Henrique era nosso parceiro quando nos formamos sargento da Brigada Militar lá em Santa Maria da Boca do Monte. Depois entrou meu irmão Coronel Severo, esse sim, bairro Guarujá, região sul do nosso Rio Grande, à beira do Guaíba ali, e pratica ao ar livre a sua academia. E ele diz assim, boa noite, um bom programa, sextou. Com essa nossa temperatura, a saúde é que sofre. Eu havia respondido, intervindo ali, foi a hora que trancou alguma coisa e eu não quis mexer e nem dar continuidade para que problemas não houvesse. Então é bom, agora estou respondendo ao vivo o que no momento eu iria responder. Depois entrou o nosso amigo Alexandre Marques, e esse sim expert na área do esporte e nosso co-irmão de divulgação, Expresso da Várzea. E ele disse assim, boa noite, Severo. 70% das notícias são ruins e só 20% boas. Mais 10% das notícias são satisfatórias. Realmente, aqui, estar assistindo ao programa Pauta Livre e intercedendo é uma conversa entre amigos, mas recebendo informações e também dando algumas informações, como é o teu caso,
Isso nós vamos nos manter muito bem informados, que um dos objetivos também é este. É dizer que termos notícias em dias quentinhas que acontecem e também algumas informações de cultura que os nossos amigos nos trazem. O Alexandre Marques diz assim: a convocação do Fernando Diniz da seleção brasileira tiveram 3 jogadores que atuam aqui no Brasil. Eu já disse, o Brasil se tem ainda como país do futebol, mas os grandes jogadores estão no exterior. Agora a Arábia Saudita, então, questão dos seus valores, está pegando os maiores craques do mundo, já que lá dinheiro não é problema. Então, pode ser que lá o futebol, a qualidade maior do futebol, vá para a Arábia Saudita. Já era na Europa e agora está se deslocando. Mas, assim, o futebol é muito empresa, valores, e com certeza os árabes vão crescer, porque eles também são apaixonados pelo futebol e têm dinheiro. Dinheiro para eles não é problema. Basta que as pessoas aceitem. Basta dizer que o Neymar foi contratado, mas eles abriram um pouco de concessões a ele, porque ele é um homem que ele é casado, mas tem uma questão de formalidade, e os árabes abriram algumas concessões, porque a vida lá é bem regrada, e ele fez um contrato de 2 temporadas, 2 anos, né? Uma aguinha aqui. Sem logo, sem patrocínio. Assim é o nosso programa Pauta Livre. O Alexandre Marques diz assim: a convocação da seleção brasileira sub-23 pelo Ramon para as Olimpíadas foram convocados o Grando, do Grêmio, o Vitão e o Maurício, do Inter, para 2 amistosos contra o Marrocos. Eu acho que tem que mudar um pouco a filosofia. A imprensa reclama muito do Neymar, mas ele ainda continua sendo um craque, um ídolo e um camisa 10 da seleção brasileira. Na atualidade ainda não apareceu o substituto. O Henrique da Silva e Silva, gremista que é, componente do Casal 20 da Zona Norte, capitão Henrique, disse assim: só restou ao rei de copas, ele se refere ao Grêmio desta forma, né? Como é chamado pelos gremistas, né? Manter a boa posição no Brasileiro, além de 2 títulos já conquistados nesse ano, e se preparar melhor para o próximo ano. É uma visão do Henrique, uma visão bem coerente. Uma boa sorte ao teu time e a vocês, e a esse time do coração, que cada um tem o seu. O Henrique é gremista, nós somos colorados, mas em primeiro lugar temos uma grande amizade, o que é importante entre nós, seres humanos e seres sociais. O Jorge Antônio, este sim, é lá dos Guerreiros Martinica, de Viamão, e também nosso emissário da nossa emissora. Só não é remunerado porque nós não temos patrocínio nenhum, mas ele faz de bom grado, assim como nós fazemos de bom grado essa live, esse programa, essa emissora que é a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e também em arte que nós colocamos ali na página dos Coroas de Canoas do Facebook, em que o Jorge Antônio nos abastece, e muito, de informações de competições e também de imagens. E é por isso que ele se reporta dessa forma. Boa noite a todos. Amanhã começa a grande decisão da Liga Viamonense de Futebol. Na categoria 60, o Martinica vai enfrentar ao Jari, que será lá no campo do Martinica, em Viamão, e é a primeira de 2 partidas da final. Será realmente um grande jogo, e na categoria 60, logo estará começando as categorias 48 e 54. Será amanhã, também no sábado, também pela Liga Viamonense de Futebol. O Alexandre Marques agora tratando do nosso, nós estávamos comentando do amador. Agora vem o Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte no todo. E agora falando do profissional. Ele nos esclarece assim: jogos da dupla Grenal, no final de semana o Inter vai enfrentar ao Fortaleza, amanhã às 16 horas, no Beira-Rio. E o Grêmio no domingo contra o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, lá em São Paulo. Agora outro gremista, Alexandre Marques, colorado. O meu irmão Coronel Severo
colorado. O Jorge Antônio, esse gremista. Mas o Betão, que é colorado, lá de Marisul, pouco se manifesta conosco. O Alessio Dalsotto, também colorado, lá de Magistério, às vezes interagem conosco. Mas o Alberi Nascimento Cardoso, litoral norte do nosso Rio Grande, lá de Mariluz, disse assim: boa noite, amigo Severo. Mais uma derrota do meu time para o Flamengo. Só que desta vez fomos roubados com aquela marcação do pênalti que não houve. Eu já respondi no privativo para ele. Uma vez que você sabe, eu fui árbitro, esporadicamente de amistosos, porque não era credenciado pela federação, mas pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, que é o futsal agora. Eu fui árbitro por 10 anos. E também da Federação de Futebol 7. Foi da primeira turma formada no Brasil de uma federação, e a primeira Federação de Futebol 7 foi em Porto Alegre, se você não sabe, e eu fui componente, árbitro desta Federação de Futebol 7. Então, um pouco das regras a gente entende, porque dizer que sabe tudo é impossível, ninguém sabe tudo. E quanto mais penso que sei, mais vejo que nada sei. Isso aí é um ditado que eu estou copiando. Na vida não se produz nada, tudo se copia e eu não sou diferente. Mas eu já expliquei para ele que aí eles passaram outros jogos e dizem sempre contra o Flamengo, embora que o Flamengo não me seja simpático, mas eu tenho que ser honesto. Meu coração fica em segundo plano se eu tiver que dar a minha avaliação da maneira como eu vejo, porque a nossa opinião é necessária. Aquele que é omisso não tem direito a reclamar, então nós não podemos nos omitir, nós temos que opinar, dizer o nosso pensamento. Mas eu já disse, se houveram erros em outros jogos, aquela arbitragem, aquela equipe do VAR não tem nada a ver. O que aconteceu? Fora da linha do corpo, braço aberto, bateu na mão. A nova regra, antes era outra forma, era intencionalmente botar a mão na bola. Agora é bater na mão fora da linha do corpo, é falta. Falta dentro da área é pênalti. E aquela pessoa que cometeu leva o cartão amarelo. Se for o segundo, será expulso. Se for o primeiro, será advertido com cartão amarelo. O árbitro foi chamado, conferiu no VAR e viu que bateu. Nós todos vimos. Os gremistas também viram. Então, não foi roubado. Se o Flamengo não me é simpático, o Corinthians não me é simpático, mas pouco interessa. A minha opinião deixa de fora isso. Como árbitro, eu aprendi isso, e é assim que nós devemos ser também. O nosso coração, claro, nós ficamos sentindo, tentamos malhar, denegrir a imagem do adversário. E se fosse uma decisão, se tivesse 0-0 e aquilo decidisse o título, mas já estava 2-0 para o Flamengo. Então essa grita não justifica. Tem que reconhecer, o Grêmio não jogou bem, o Flamengo jogou bem, e claro que a vitória dele já ficou não só dessa última partida, mas da primeira partida jogando na arena do Grêmio. Culpa de quem? Não, o futebol é desse jeito, não é culpa de ninguém. Os times tentam fazer sempre o seu melhor. Essa é a minha explicação e, ao meu ver, é a lógica. Estou cumprindo as leis, estou cumprindo as regras, o que nós temos que fazer como cidadão. Assim como o jogador tem que cumprir as regras, o árbitro tem que cumprir as regras, a comissão toda tem que cumprir, também nós como cidadão temos que cumprir as leis, porque a nossa sociedade é que dita essas regras. Os manequinhas, que antes eu dizia que eles eram de Cachoeirinha, mas agora diz que são de Gravataí, nos deu uma boa noite. Claro que não foi agora, foi há um tempo atrás. Nós já estamos a 21 horas e 41 minutos, mas responder ao vivo está sendo possível somente nesse momento. Então, manequinha, muito obrigado, espero que tire proveito da notícia que nós estamos dando, nos traz alguma notícia. A pauta é livre. Se tiver um questionamento, perguntar qualquer coisa, questione. Na medida do possível, nós respondemos. Agora, se não tivermos possibilidade de responder, está aí o nosso público, que sabe muito das coisas, e o pouco de um saber e outro é uma somatória do nosso todo, e nós vamos ser esclarecidos com certeza. O Alexandre Marques disse assim: o Inter contratou um espanhol para o elenco deste ano. É o Hugo Malo, que já trabalhou com o Cudê e foi uma indicação do Cudê. Então é uma ótima
é uma ótima contratação do Inter, com certeza. O nosso Supremo acontecem coisas fora do normal. Tá comentando ali os manequinhas. E eu também acho que muitas decisões não são nem questão de interpretação. O Supremo é para dar a última palavra e também um guardião da nossa Constituição. Aqui eu anotei até um exemplo que foi dado agora, que o Supremo está decidindo sobre joias e cartão de vacina. Mas isso são causas de primeira instância e não de Supremo Tribunal Federal. Tudo que a gente questiona, ou que as pessoas questionam, nós conseguimos trazer de uma maneira para que as pessoas entendam. Assim é que nós tentamos fazer, pelo menos no nosso programa. O Alexandre Marques também disse assim, ó, às 7 da manhã, domingo, nós teremos a final da Copa do Mundo Feminino, entre Espanha e Inglaterra. Já no sábado, a disputa do terceiro lugar entre Austrália e Suécia. Também já foi dito que a Copa Feminina desse ano bateu todos os recordes de público e também de transmissão. E qualquer das duas seleções que forem campeãs serão inéditas neste ano. Ainda nenhuma delas foi campeã em outra oportunidade. Agora sim, o Laurino Nispit, esse gremista. Laurino Nispit, ali o Manequinho também já disse, coloradaço. O Laurino Nispit, gremista, disse, Severo, aqui no Esporte Caju, nós da diretoria estamos só na expectativa dos jogos do Gauchão Estadual, que terá abertura às 9 horas. O diretor do Esportes, Cláudio Careca, está a mil nas arrumações. Realmente um grande feito que vai acontecer, e o Caju vai disputar pela primeira vez uma competição de âmbito estadual. Já disputou de âmbito municipal, já dizer que disputa lá num jogo de intermunicipal que é em Canoas, inclusive terá uma partida importantíssima pela manhã e depois à tarde a sua estreia no estadual. E o Manequim disse assim, ó, muitos artistas fazem coisas para aparecer e chamar a mídia. Vale tudo. Vocês veem o youtuber, às vezes bota ali, quando não tem nada para aparecer, ele diz alguma coisa, faz uma crítica a uma pessoa importante, aí colocam na mídia. Por exemplo, hoje eu dei banho no meu cachorrinho. O que interessa isso? Mas eles fazem tudo para aparecer. E os influencers, então os youtubers, não é o meu caso, às vezes como eu estou no YouTube, o pessoal me chama de youtuber, não. Nós apresenta o âncora de um programa livre, pauta livre, e nós fazemos desse jeito. Mas os famosos fazem qualquer coisa, e às vezes de uma maneira ensaiada anteriormente, para que as pessoas tenham como surpresa. Mas tudo, falem de bem ou falem de mal, mas falem de mim. Claro que esse é o pensamento deles, né? O Laurinho disse assim, ó, com certeza será um dia histórico para nós do esporte. Clube Caju, ter representante do município de Nova Santa Rita no Gauchão Estadual. Esperamos todos os torcedores, pois teremos 4 jogos oficiais da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, de campo, da futebol de campo, tem que dizer dessa forma. E realmente essa rodada será toda no Caju. Pela manhã, um jogo da categoria 50 e 55, e à tarde um outro jogo da categoria 50 e 55. Então estará em festa o Caju, ali em Nova Santa Rita. O Alexandre Marques, o Jorge Antônio, agradeceu a nossa intervenção. Mas tu és nosso emissário. Sucesso da nossa emissora, além do sucesso de todo esse nosso público, também é a tua, principalmente, que nos colabora e muito conosco. Muito obrigado, Jorge Antônio, não tem que agradecer coisa nenhuma. Somos parceiros, isso aí, como somos parceiro aqui de participação, os nossos amigos, tudo isso. O Alexandre Marques disse assim, ó, o Inter vai perder 4 jogadores nos 2 jogos das eliminatórias. São eles o Valência para o Equador, Aranques para o Chile e Johnny para os Estados Unidos. E o Rocher para o Uruguai. São jogadores quase que a base
dessa nossa seleção, né? O Edson Sigal, primeiro eu vou ler a intervenção dele, e está participando conosco a primeira vez. Ele diz assim: boa noite, amigo Severo. E o amigo que falou sobre o jogo Flamengo e Grêmio. A eliminação aconteceu na Arena. Seria muito difícil buscar o 2-0. Edson, diz da onde tu estás falando, porque o que aparece aqui no YouTube, sempre, às vezes é um nome ou uma fantasia. Então diz, eu sou o Edson de tal lugar, e outra, além de tu estás intervindo pela primeira vez, que é bem-vindo, com certeza, e já vi que tu responde dessa forma com coerência, tu deve ser gremista. Por isso que eu disse, independente de ser gremista ou colorado, nós temos que ser honestos na nossa maneira. Aí veio ele com letra garrafal, conforme o nosso pedido. Ele disse assim, ó: sou do tempo de mão na bola ou bola na mão, era pênalti. Hoje em dia, a interpretação, só que o que interpretam para um, não interpretam para outros. Edson é de Porto Alegre. Não é questão de interpretação. Tu não pode exigir que a falha de um árbitro numa outra situação ou numa outra partida ou toda uma equipe, ele tem a decisão final. Não quer dizer que ele tem que cometer um erro. Isso aí é a mesma coisa que a pessoa dizer assim: todo mundo faz isso, eu também vou fazer. O que é contra as regras ou contra as leis, nós não podemos fazer. Independente se o nosso vizinho faz, se o nosso filho faz, se o nosso irmão faz, nós sabemos o que é direito e o que é obrigação. O árbitro, a regra diz isso. Vou explicar novamente. Embora que tu reconheça que o Grêmio foi derrotado e perdeu essa decisão de 180 minutos nos primeiros 90 em Porto Alegre, a regra é dessa forma: a mão fora, ou o braço todo, saindo do ombro, saindo da linha do corpo, por isso que os jogadores colocam para trás, para ficar fixo, ou se ficar do lado, fixou o corpo. Bateu ali, é independente, faz parte do corpo. Aonde alongou, bateu, é falta. Falta dentro da área é pênalti. O Grêmio não foi roubado, nada a ver, a arbitragem foi correta, e se houveram outros lances que não foram interpretados desse jeito, não é uma questão de interpretação, é o que diz a regra. Pode acreditar, esse aí é o certo. Volto aqui ao estúdio 2 para tecer um pouco de comentário, uma vez que já são 21 horas e 50 minutos. E nós, até vou ajeitar aqui no estúdio, que agora eu estou aqui no estúdio 2. Essa é a qualidade do nosso programa. E o Edson disse: sou de Porto Alegre. Por exemplo, o que eu disse sempre, que uma cortina de fumaça das joias do presidente Bolsonaro podem esconder alguma coisa. A declaração do atual presidente, que é o Lula, ele falou abertamente, está em todas as redes sociais, não foi a inteligência artificial que foi colocada para dizer isso. Ele disse que na gestão anterior dele, ele teve 11 containers recebidos por ele, e daí? Tem alguma providência, inclusive um trono recebido da África. E agora foi lançado o PAC, o novo PAC do presidente Lula, mas o déficit público aumenta a cada dia. Eu acredito que esse planejamento de um PAC com trilhões de aplicação poderá não se concretizar. Não adianta só ter planejamento, tem que ter dinheiro. E com o déficit que está acontecendo dia a dia, não sei se será possível. Lá no Havaí, também na ilha de Maui, 111 mortos. E o chefe da segurança renunciou, uma vez que ele foi acusado de que não tocou as sirenes em tempo recorde. Aí ele dando explicação que não tocou a sirene porque senão o pessoal poderia ir para as partes mais altas e os incêndios eram florestais. O que importa é que já está a contabilidade em 111 mortos lá no Havaí, diante daquela catástrofe que houveram grandes incêndios. Os Estados Unidos também já se prepara para receber o furacão
Hillary, nós somos um país tropical, Felizardo, agora diz aí, vocês não viram aí, ó, um ciclone extratropical, isso aí comparado com outros países, outros continentes, é nada. Nós somos Felizardo e não prezamos por esse país, com certeza. Por exemplo, agora, finalmente, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o general G. Dias naquele inquérito dos atos de 8 de janeiro. Finalmente a pressão foi muito grande. Não é possível. Ainda mais hoje que foi presa toda a alta cúpula da Polícia Militar de Brasília, por causa ainda dos atos, inclusive além do Clepter Rosa, o coronel comandante, quase toda a alta cúpula lá do Distrito Federal, por dizer que acreditam que eles tenham facilitado aqueles atos lá nos 3 poderes. Foi expedido hoje pelo Supremo Tribunal Federal 7 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. Agora sim, retorno lá ao Estúdio 1, porque o nosso amigo Laurino Spitz, lá de Nova Santa Rita, voltou a interceder conosco, quase ao término do programa, 21 horas e 53 minutos. O Laurino disse assim, ó, Severo, poucos sabem, mas sou atleta aqui no Caju, a ter 4 premiações em gauchão estadual. Em 2021, fui vice-campeão. Em 2022, 3º lugar no torneio gauchão estadual. 2022, campeão estadual. E 2023, Recopa Gaúcha. Realmente, Laurino, sempre é bom dizer os méritos que nós temos. Tu tens o pequeno grande goleador, como eu disse, tens grande destaque como atleta, e sempre é bom. Sempre é bom nós expormos, dizer das nossas vitórias, aqui falando entre amigos, também falando das nossas derrotas, que poderemos ser, em alguma razão, até ser auxiliados, ser recomendados, ou até recebendo cumprimentos, bons fluidos dos nossos amigos. Então, as nossas vitórias, nossas derrotas, é bom que nós comentemos na roda de amigos, embora aqui nós estamos na Rede Internacional de Computadores. Esse programa é transmitido em live agora, mas ele pode ser assistido a qualquer momento, ou agora mesmo, em qualquer parte do mundo, aonde tenha um sinal da internet. Então sempre é bom, nós dissemos que o nosso pessoal tem que se expor, tem que dizer dessa forma. É muito bom. Parabéns para ti, Lauri. Nós conhecemos todos esses teus méritos e acompanhamos a tua jornada, como de muitas outras pessoas aí. Mas sempre é bom se expor e dizer para todos. Por isso que eu peço sempre às vezes que o pessoal mande um videozinho, até para nós sabermos com quem estamos falando, se aquela pessoa é branco, é preto, se é baixo, alto, tanto faz. Se tem voz, se fala, se está vivo. Isso é bom, porque aqui interagindo muitas vezes, como eu digo nos meus grupos de amigos, as pessoas que mandam só figurinha, que só escrevem, pode estar mandando figurinha o seu filho, o seu neto, e não ser ele. Muitas vezes, às vezes nas redes sociais, no Facebook, pessoas que não são excluídas já estão mortas e colocam ali, fulano está de aniversário, as pessoas cumprimentam, os familiares levam aquele baque, às vezes a pessoa já faleceu há 2, 3 anos. Então aqui também nós temos que ter esse carinho, esse tato e essa maneira, nos expormos, dizer dos nossos problemas e também dizer das nossas vitórias, embora que com isso não quer dizer que nós estejamos nos gabando de maneira alguma. É uma conversa entre amigos e principalmente aqui em que a pauta é livre. Vou lá no Estúdio 2, hoje nós tivemos o Edson, que foi o nosso amigo de Porto Alegre, que entrou a primeira vez, o Edson Sigal. Muito obrigado por estar conosco, sempre é bom que tenha uma estreia ou 2 estreias interagindo conosco. Nós temos muitas pessoas que assistem o nosso programa, mas não se manifestam. E eu digo sempre, nossos seguidores ou aqueles que são espectadores assíduos têm a oportunidade de ir no nosso programa, já colocam na sua agenda, de interagir conosco, dar a sua opinião. Mas qualquer outro, em qualquer outra situação, pode dar opinião lá na nossa plataforma do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Aqui em Viamão, ontem nós tivemos uma tragédia lá na Vila Augusta. Uma patrola a serviço da Prefeitura Municipal
ao dar uma ré, que estava fazendo a terraplanagem de uma rua, atropelou uma mãe, uma menina e um bebê no carrinho. Infelizmente, esse bebê de 6 meses veio a falecer. O Noam era o nome do bebê. Então, um fato lamentável que aconteceu aqui na Grande Porto Alegre, em Viamão, no dia de ontem. Lá nos Estados Unidos, aqueles estados que descriminalizaram o furto de até $90 estão sofrendo saques e prejuízos imensos. Então eles colocaram essa lei, que até cogitaram em colocar aqui conosco, mas está causando um caos social. Os comerciantes estão perdendo milhões em prejuízo, e quando as pessoas, os furtos, aqueles marginais, eles colocam ali na sua pauta, até calculando, até $900, não dá nem dor de barriga. Foi uma lei que eles se apavoraram por terem aprovado. Como vocês sabem, lá as leis são feitas por estados independentes da Constituição Federal. Ontem também em Cachoeirinha, na Praça da Matriz, 4 pessoas foram presas. Foram presas 4 pessoas. 3 homens e uma mulher. Estavam com drogas, e inclusive uma droga violenta que é êxtase. Aconteceu no Parque da Matriz e na Granja. Ambos os bairros de Cachoeirinha, que se avizinha conosco. A Rede Globo está realizada. A repórter, a Daniele, nem vou dizer todo o nome para não dar destaque a ela e nem a rede, acusou um policial de ter apontado um fuzil para ela durante a Operação Escudo lá em São Paulo. Era tudo o que eles queriam. Mas como vocês sabem, a Rede Globo chegou a alugar um casebre para esperar algum furo ou algum erro da polícia. Tudo pela notícia, mas pela notícia contra a nossa polícia, contra aquele defensor do povo. E tudo de melhor é isso, que ela estava num casebre, apareceu de sopetão e um policial apontou o fuzil para ela, e eles botaram como manchete. Eles batalhando por uma grande reportagem no Fantástico. Eu não olho, não assisto a Rede Globo, mas as notícias eu tenho que de vez em quando saber o que está acontecendo. Um dos sujeitos a candidato a presidente da República está causando um horror à atual gestão. O ministro Flávio Dino está sempre ofendendo ele e dizendo que ele é um revolucionário que quer dividir o Brasil. Esse é o Romeu Zema. Ele é o governador de Minas Gerais. E ele diz assim, que a Heineken, demonstrou em vídeo, está construindo uma grande empresa em Passos, Minas Gerais. 11 mil empregos diretos. E por isso que ele está causando um grande pavor. Assim como o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo. Até alguns que eram apreciadores do presidente Lula já estão mudando de ideia. Basta dizer, inclusive, ele está sendo revolucionário na área da educação. Vejam só, acompanhem a gestão do Tarcísio de Freitas junto a São Paulo. Mas como estamos terminando a semana, terminando a sexta-feira e terminando o nosso horário, 22 horas, o programa Pauta Livre encerra nessa sexta-feira, muito feliz até com um novo espectador que participou conosco, o Edson, lá de Porto Alegre, e nós ficamos muito contentes pela participação de todos vocês. Então, hoje nós encerramos o nosso programa, mas desejamos a vocês que fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, mais uma semana vencida, com muita vitória por todos nós. Hoje, dia 18, consequentemente, lá no dia 21, segunda-feira, 21 horas, o nosso encontro. Pauta Livre que se despede, o nosso muito obrigado, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e curtam a família de vocês, que com certeza é a alegria maior do nosso ser. Uma boa noite e obrigado.